Boa noite, Sidô. Bem-vinda. Oi, Anne, boa noite. Bem-vinda. Tá dando para ouvir bem? O áudio tá ok? Boa noite. Bem-vindos. Até agora são só bem-vindas. Obrigada, Sidô. Tá dando para ouvir bem então, né? Tá, qualquer coisa vocês me sinalizem, tá? Por favor. Maria Luísa, Gislaine. Quem mais entrou aqui? Annelise. Boa noite, Maria Luísa. Bem-vinda, bem-vindas todas. E todos, né, que vierem a entrar. Tá, obrigada pelo retorno também, Annelise. Como já deu aqui o horário, são 8h02. Lucilene, boa noite. Quem entra no início dá pra gente ir falando os nomes, né? Depois fica mais difícil. Mas bem-vindos todos e todas. Eu vou começar aqui pra gente entrar nessa atmosfera, nessa psicosfera, pra gente começar a sintonizar. Eu vou ler uma página pra gente harmonizar e começar o nosso momento. É uma mensagem do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier por Emmanuel, ante a bênção do corpo. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegem a engrenagem, a perturbação e a desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhes devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência, a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Preserva o teu corpo a feição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo,
convertendo as cordas de tua alma em harpa divina, para que o Senhor, por meio delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor em celeste exaltação da alegria imortal. Então é uma mensagem, né, que na verdade é um alerta para a gente, né, que já vai trazendo aí uma reflexão sobre tudo aquilo que a gente precisa entender, que a gente precisa colocar em prática no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente vai, né, deixando de lado. Então, com essa reflexão maravilhosa, quem se sentir à vontade, aí esteja onde estiver, né, o virtual traz essa possibilidade de você poder assistir algum tipo de conteúdo de uma forma muito cômoda, né? Então, quem estiver em seus lares ou em algum outro lugar, se sentir à vontade para fechar os olhos, seja como for, que possa mentalizar o amado Mestre Jesus, nosso modelo e guia. E é em seu nome que estamos aqui reunidos, que estamos aqui prontos para refletir sobre os seus ensinamentos. Estamos aqui em busca do alimento que nutre a nossa alma, que nos fortalece, que cuida da nossa mente, que cuida do nosso espírito e que, consequentemente, cuida do nosso corpo. Veículo tão importante para exercermos todos os nossos talentos, todos os nossos objetivos e planos nesta encarnação. Que aqui estejamos abertos ao entendimento de tudo aquilo que precisamos e que cada um que tiver acesso a este conteúdo e que comungar aqui, compartilhar esta reflexão, possa receber conforme a sua necessidade. Com este sentimento de querer cada vez mais estar próximo de Jesus, sentir a sua presença amiga e amorosa, iniciamos este momento. Assim seja, graças a Deus. Boa noite, é sempre uma alegria, né, estar aqui. Eu falo que cada oportunidade que eu tenho de fazer esse trabalho, insistentemente eu digo que é uma grande gratidão, né, poder estar aqui para a gente refletir juntos. E fiquem à vontade, né, para colocar alguma coisa. Eu acho muito importante essa troca que vai enriquecer esse momento. O tema de hoje é como lidar com o medo nos dias atuais. Esse tema é um tema que cabe, né, em qualquer momento. E se a gente for perceber, há um tempo atrás, era um tema atual, hoje é atual e amanhã também será. Principalmente pela nossa condição. A nossa condição de seres imperfeitos, né? Somos espíritos imperfeitos. Então, o medo faz parte dessa característica, dessa imperfeição. Então, nós precisamos sempre que nós formos falar sobre qualquer tema relacionado ao psiquismo, relacionado ao nosso comportamento, relacionado às nossas dificuldades, né? Principalmente em relação às vicissitudes mesmo da vida que a gente precisa atravessar, que a gente precisa falar, a gente não pode deixar de levar em consideração o momento dessa encarnação. Nós encarnamos, né, reencarnamos num planeta de provas e expiações. Então, todas as situações que nós vamos experimentar nesta oportunidade, desta encarnação, vão nos levar a determinados sentimentos. Porque as situações em si, elas podem ser difíceis ou fáceis, e ainda assim as pessoas, cada uma no seu grau, cada uma no seu entendimento, vai lidar com ela de uma forma. Então a gente não pode, num primeiro momento, responsabilizar as situações, os problemas, né, as adversidades, as vicissitudes, com as nossas imperfeições, com as nossas inseguranças, com os nossos medos, né, com as doenças psicopatológicas que a gente desenvolve. Então a gente não pode atribuir somente às situações que a gente vive. Porque se fosse assim, todas as pessoas teriam o mesmo padrão de reação, seja para coisas boas, seja para coisas ruins. Então, dependendo do nosso estágio evolutivo, do momento em que a gente esteja, né, na nossa trajetória, e ela é
individual, né? Cada um tem o seu desenvolvimento, cada um está no seu momento e é muito importante que a gente respeite isso, né? A nossa individualidade, porque a questão da comparação com o outro, seja para melhor ou para pior, não vai ser muito produtiva para a gente, porque na verdade eu não posso comparar coisas diferentes. Então eu não posso comparar pessoas, né? Eu não posso comparar espíritos. Então cada um na sua evolução, cada um no seu processo vai vivenciar o medo ou as doenças ou as situações da sua forma. E é importante a gente não entrar nessa de comparação exatamente porque essa comparação ela tende a ser nociva, né? Eu não posso achar que o que a pessoa superou uma situação, ela tá mais evoluída que eu, que ela é melhor ou que, enfim, porque essa pessoa tem um outro histórico de aprendizados, ela tem uma outra trajetória de vida que eu não posso realmente comparar a mim. Então, é o primeiro passo. E falando especificamente de medo, né, que como eu falei, é algo inerente a nossa condição planetária, né, de provas e expiações, o medo, num primeiro momento, ele tem a sua função. O medo, ele pode servir, se a gente for parar para pensar no medo normal, né, entre aspas, porque ele pode ser adoecido, um medo normal, como um mecanismo de defesa, algo que nos protege, né? Então, uma pessoa totalmente destemida pode parecer uma coisa boa num primeiro momento, mas não necessariamente. Por quê? A pessoa totalmente destemida, ela não sabe respeitar os próprios limites. Pessoa totalmente destemida, ela também está numa condição aí de extremo, e os extremos são muito perigosos. Se a gente for parar para pensar que tudo é a medida do equilíbrio, uma pessoa que não tem medo de nada, ela se torna um perigo, sobretudo para ela mesma. Então o medo, até certo ponto, ele nos protege, ele vai nos defender de determinadas situações. Então ele serve para você pensar uma segunda vez, né? Ele serve para você não ceder talvez a um impulso. Então esse tipo de medo, que é aquele receio, que a gente poderia entender até dentro aí de uma conotação de cautela, né? O medo que gera essa cautela para você refletir, ele tem uma função saudável. Então ele tem uma certa importância na nossa vida, tá? Então até aí, ok. Só que nós, pelas nossas imperfeições, pelo nosso conjunto de imperfeições e principalmente pela nossa invigilância, a gente acaba transformando esse medo, que é o equilíbrio, que é o limite, que é aquilo que nos defende, nos protege, em algo que vai lá para o outro extremo, que é o da paralisação. Então, eu ser destemido ao ponto de eu me tornar um perigo para mim, não é legal, não é o objetivo. E lá no outro extremo, aquele medo que vai me paralisar, né? Que não vai permitir que eu siga adiante. E aí a gente tem vários fatores, né? O medo, geralmente, ele começa lá na infância, né? Quando você começa a construir o seu conjunto de crenças. Então, geralmente é uma herança, né? Os medos vão passando dos pais para os filhos, e aí conforme, não digo nem só dos pais, né? Mas dos mais velhos para os mais novos, e aí entra a questão da reflexão, né? Entra a questão do autoconhecimento, a busca pelo conhecimento também externo, que vai fazendo com que a gente pondere esses medos que a gente aprendeu. E isso, na verdade, a cultura do medo é algo que a gente ainda precisa trabalhar. Já melhorou muito, mas isso era algo muito maior. Eu, por exemplo, na minha infância, nem tem tanto tempo, né? Mas na minha infância era muito comum os pais ou os adultos quererem controlar as crianças à base do medo, né? Era medo do velho do saco, né? Sempre é um velho, coitada, a figura do velho, né? O velho que a gente tem um medo, que vai pegar a criança para fazer sabão. Nossa, você não pode fazer bagunça, que o velho do saco vai passar, né? O velho que transforma a criança em sabão. Ah, o medo do bicho papão, se você for ali o bicho vai te pegar. Às vezes até com adultos, né? Você acaba tentando despertar o medo daquela criança num adulto que é mais bravo, que vai brigar. Então isso tudo a gente precisa ter assim um olhar ressignificado, já não cabe mais esse entendimento da cultura do medo, onde a gente quer manter o controle sobre a criança, por exemplo, através desses mitos, né? de fantasias que são muito mais prejudiciais do que benéficas.
O ideal é despertar na criança a consciência através do entendimento e não do medo. Eu acho que todo mundo já passou por essa situação. Todo mundo que está aqui, pelo menos, já deve ter ouvido, né, uma situação dessa quando criança, quando mais jovem. Então, isso não é produtivo. E aí, com esse tipo de crença que começa lá atrás, você começa a ir contra todas as coisas que trabalham a sua segurança e a sua autoconfiança. Porque você já começa a ter medo de coisas que você não tem controle, né? E que não são reais. Então isso, você lutar contra algo que não é real e que te tira o controle, né, já desde tão cedo, vai te dar um entendimento muito equivocado sobre a vida. Então, já na fase adulta. Então, a tendência de que a criança que é estimulada muito ao medo, né, através de todos esses mitos, essas historinhas, ela tende a ter uma construção aí de si, na formação da personalidade, mais insegura ou mais fragmentada. Até aqui todo mundo tá entendendo? Tá fácil de compreender? Né? Como que esse medo ele vai surgindo? Então, ao longo da vida, a gente vai compreendendo que aquilo não faz sentido. Aí a gente entra com um fator racional. E se a gente for parar para pensar também, essa questão que a gente coloca, que os adultos, né, colocavam, alguns ainda fazem isso em relação a medo de bicho-papão, do velho do saco, isso vai contra tudo aquilo que a gente acredita no campo da fé, né, no campo da espiritualidade. Se eu tenho fé em tudo que Jesus prega, que fala sobre o amor, que fala sobre o acolhimento, como que eu vou considerar que eu tenho que temer um ser que vai me roubar, que vai me transformar em sabão, ou que tem um bicho-papão, que é um ser, né, ruim, essa conotação negativa? Então já é antagonista ao entendimento de fé que você possa passar para aquele indivíduo que está começando a vida. Então tudo exige uma reflexão para a gente ter uma coerência. Quanto mais coerência, mais seguros, né? Mais bem desenvolvidos, mais a gente passa pelos processos, sejam eles psíquicos ou sejam eles de situações externas, com confiança. Então, a gente, até por esse fator, né? Se a gente quer estimular a fé, se a gente quer trabalhar o conceito de espiritualidade no sentido mais coerente possível, não faz sentido você querer fazer que uma criança acredite nessas situações tão temerosas e que são antagonistas ao entendimento dessa proteção, desse amparo, né, em relação aos ensinamentos de Jesus. Então, tudo que a gente vai fazer, principalmente em relação àqueles seres que estão iniciando a vida, né, que são as crianças, a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente transmite, né, naquele conhecimento que a gente está passando, porque tudo isso pode levar a uma percepção equivocada, a uma fragilidade que lá na frente vai trazer consequências. Então o medo ele vem com um conjunto de crenças, ele é uma herança, né, que a gente recebe e geralmente ele começa lá atrás. E aí quando vem o medo, geralmente acompanhado dele vem o sentimento de quê? De fuga. Né? Quando você tem medo de alguma coisa, significa que você não está se sentindo pronto ou pronta para o enfrentamento desta situação, desta pessoa, daquele contexto. E muitas vezes, eu estou falando do medo em relação a coisas externas, mas existe um outro medo que a gente não pode deixar de mencionar, que é o medo de nós mesmos. Então, nós temos também medo de nós mesmos. Esse medo é o que mais nos paralisa. E, geralmente, o medo de nós mesmos, ele nasce da falta de autoconhecimento. Então, quanto menos a gente se conhece, quanto menos entendimento a gente tem de quem a gente é, mais propícios somos a sentir medo, a ficarmos inseguros. E medo pode estar aí em várias situações. Geralmente, se a gente for parar para pensar que medo é a sensação de não ter o controle. Quando existe aí uma possibilidade qualquer, iminente, de não controlarmos uma situação, né, de não termos o domínio sobre alguma coisa, o medo se instala. Ele toma conta de nós. E aí a gente fica buscando o quê? Garantias. A gente está sempre atrás de garantias. E aí surgem as inseguranças. E aí eu tenho como falar de medo sem mencionar a ansiedade? Alguém acha que essas duas coisas não estão ligadas? Qual que é a opinião de vocês?
Medo e ansiedade caminham juntos ou separados? Alguém tem aí um palpite? Falei que era bom se a gente interagisse. Quem que vai aí me ajudar? Alguém arrisca? Medo e ansiedade caminham juntos? Né? A tão falada ansiedade, a tão devastadora ansiedade. A Anne tá falando, caminham juntos. Certíssima, certíssima. Quem acredita que caminham juntos está muito certo. Juntos, muito bem. Exatamente, estão todos certos. Que orgulho, viu? Todo mundo aqui, ó, tá ligado, tá antenado, que é exatamente isso. A ansiedade, ela vai gerar o medo, né? Ela pode ser, o quadro de ansiedade, chegando primeiro, ela pode gerar o medo, assim como o medo também gera ansiedade. Porque quando você tem medo de uma situação que você está fugindo, mas você precisa encarar, automaticamente você ativa o gatilho da ansiedade, que é o excesso de energia mental, que é aquela perturbação onde você não consegue estar presente ali naquilo que você está vivendo. Né? A ansiedade, ela te leva automaticamente para um futuro hipotético, né? Um futuro muitas vezes ilusório, fantasioso, que vem das fantasias que os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas crenças lá de trás, as nossas crenças invigilantes, elas nos geram. Então, muitas vezes, a própria crença que você tem sobre quem você é te gera medo. É aquele medo que eu falei de si mesmo. É o medo de não dar conta, é medo de não ser bom o suficiente, é medo de não ser aceito. Então, são vários medos, na verdade é medo de você não conquistar, né, tudo aquilo que você almejou. Então, os medos, aqueles que vêm lá do nosso íntimo, que tem a ver com a nossa falta de entendimento de quem a gente é, e que tem a ver com as nossas construções falhas, né, as nossas limitações, elas são geradoras desse sentimento de ansiedade, que podem ir crescendo num grau tal que se torna uma patologia. Porque assim como o medo, gente, a ansiedade em si, todos nós temos. Não existe um ser humano que não tenha algum grau de ansiedade, que é aquela coisa de esperar por algo. A ansiedade normal, sem ser patológica, é isso. É esperar por algo, né? Você sentir aquela emoção de algo que está por vir, algo que esperar por uma festa, um acontecimento, pelo dia seguinte em si. Então, uma dosezinha de ansiedade todos nós vamos ter. Só que ela acaba passando do ponto quando a gente não sabe lidar com ela. Quando a gente não consegue sair desse futuro que está por vir e a gente fica morando lá. Só que, né, eu já falei isso inúmeras vezes, toda oportunidade que eu tenho eu falo, a gente não consegue viver no futuro. O futuro é algo para a gente idealizar, para a gente planejar, para a gente esperançar, mas não para a gente viver. A gente só vive no presente, né? Assim como também não tem como viver no passado. Então, quando a gente se muda ilusoriamente do nosso presente, de mala e cuia, lá para o futuro, a gente adoeceu. A gente já está doente. Aí o medo toma conta. É medo de absolutamente tudo. E aí, uma coisa delicada até da gente colocar, que é a questão do medo, da ansiedade, também da depressão. Vou parar aí, mas podem ser outras e outras patologias, inclusive físicas, versus fé. Porque existe muito esse discurso também equivocado de que se você tem fé, você não tem medo. Se você tem fé, você não tem ansiedade, você não tem depressão, você não fica doente. Gente, essa afirmação está correta? Me ajuda aí. Inclusive, vamos ajudar a passar isso adiante. Quem tem fé não adoece. Quem tem fé não tem medo. Quem tem fé não desenvolve essas patologias. Tá coerente isso? Faz sentido isso? Eu já vou logo me adiantar. Não faz sentido. Inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado com essas falas
que na verdade mais agridem do que auxiliam de alguma forma. Por quê? Na condição em que nós estamos, na condição imperfeita em que o nosso espírito se encontra, não é possível a gente ter essa fé inabalável, aquela fé que de fato transporta as montanhas. Não é possível. Eu estou sendo bastante realista, porque não adianta a gente também criar uma ansiedade, aí olhando pelo lado da fé, pelo lado da espiritualidade, de uma pessoa que vivencia uma crença, que vivencia uma religião, você virar para ela e falar assim, não, você tá assim porque você não tem fé suficiente. Pensa como fica a cabeça dessa pessoa quando ela ouve essa afirmativa de que se você tivesse mais fé, que se a sua fé fosse suficiente, você não adoeceria, você não se sentiria inseguro ou não teria medo. A cabeça dessa pessoa piora absurdamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas afirmações. A gente tem uma fé em construção. A nossa fé, ela precisa ser constantemente alimentada, né? E eu vou falar isso muito claramente por mim. Eu tenho a necessidade de estar em contato com conteúdos que reforçam e fortaleçam a minha fé. Eu tenho essa necessidade. Eu, Bruna, eu não sou a pessoa que pode ficar distante de tudo isso, né? De palestra, de ler o evangelho, de estudar, para eu ter fé. Eu preciso disso para eu fortalecer a minha fé. Então, a questão da fé, a Anny tá falando que a pessoa pira completamente. Exatamente. A fé, ela é fundamental. Fundamental. Hoje, a ciência se rendeu ao entendimento da importância da fé. Ok, mas aí a gente precisa contextualizar essa fé. Aí a gente vai colocar naquele campo individual que eu falei. Cada um vai ter o seu processo de desenvolvimento dessa fé. Eu não posso querer medir a fé do outro com a minha e vice-versa. E isso é muito delicado, né? Porque esses medos que vão surgindo ao longo da vida, que tem a ver com a autoestima baixa, que geram ansiedade, que fazem a gente querer buscar garantias, eles não vão ser sanados porque você vai ter uma fé sem raciocínio, por exemplo, né? Porque aí você vai estar indo para um lado ou do fanatismo ou de uma certa alienação. Você vai estar meio que fingindo que aquilo não está acontecendo em função de uma suposta fé. Tá dando para me entender, gente? A fé é importante, inegável, tá? Mas a gente precisa entender que tudo depende de um conjunto. Se eu estou numa experiência material, numa experiência física, se eu tenho um corpo, se eu tenho um cérebro, tenho um mental, né? Que a gente já entendeu que fica lá no espírito. O mental acompanha o espírito, eu preciso lidar com tudo isso em contexto. Tudo isso integrado. Não adianta eu pensar só na fé e esquecer de cuidar do resto, né? Esquecer de trabalhar o meu autoconhecimento, esquecer de buscar a minha parte na história, né? Porque tem aquela parte que a gente confia, aí entra a fé, né? Eu vou confiar que eu tenho um amparo, eu vou confiar que o melhor está sendo feito por mim. Eu não tenho dúvida, não tenhamos dúvida. O melhor está sendo feito por todos nós, porque nós temos um amparo muito maior do que a gente pode imaginar. Mas isso não nos exclui, não nos impede de fazermos a nossa parte. Então não adianta eu ter fé e cruzar os meus braços de que nada vai acontecer. Eu preciso fazer a minha parte. Assim como eu preciso ajudar a minha mente a funcionar. Como eu preciso ajudar o meu corpo a funcionar. Como eu preciso, inclusive, ajudar o remédio que eu tomo a funcionar. Seja para qualquer coisa, qualquer situação física, psíquica, eu preciso ajudar o remédio a funcionar. Através das minhas posturas, através da minha forma de pensar. E o medo, especificamente, ele tem tudo a ver com a nossa forma de pensar, né? E aí a gente entra logo naquele questionamento. Tá, Bruna, você tá falando de medo, você tá falando de fé, mas como que eu driblo o medo? Como que eu controlo o medo? E aí isso aí, obviamente, é algo que também vai ser uma orientação individual, né? A quem achar que precisa trabalhar esse medo de uma forma maior, né? Que precisa de uma ajuda profissional, seja lá qual for, ok, cada um tem que ter essa consciência do tamanho desse medo. Deixa eu ver aqui, a Cidô falou alguma coisa. Você pode falar
que ela tenha fé para se fortalecer. Exatamente. Não, o conselho da fé é sempre válido, aquele conselho bom, né, que vale para todo mundo. Tenha fé, vai dar tudo certo, de fato. Mas é isso que eu tô dizendo, não é garantia, né, você achar que a pessoa tem fé não é garantia de que ela não vai sofrer, por exemplo. Porque a gente está aqui exatamente num planeta que nos traz provações, né, provas e expiações. Então são provações, são expiações que a gente precisa passar, precisa atravessar, causados por nós mesmos, né? São consequências das nossas ações. Então, se a gente quer saber, deixa eu ver só aqui a hora para não me perder, tá? A gente tem tempo. Se a gente quer saber como controlar o medo, vamos começar então com o que eu acabei de falar, que que não existe fórmula mágica. Fé. A fé é sim uma forma de você trabalhar e enfrentar e superar o seu medo. Essa fé onde você acredita no melhor, onde você sabe que você vai agir, que você tem muito a fazer, mas que você também tem um amparo, né? Acreditar, por exemplo, no auxílio do nosso mentor, o auxílio da espiritualidade amiga, acreditar na misericórdia de Deus, né? Que tudo aquilo que a gente passa é para o nosso crescimento, acreditar que tudo passa, né? Quando a gente está com medo de uma situação, a gente está atravessando uma fase, né, muito temerosa, a gente acha, a tendência é a gente achar que aquilo vai durar para sempre. Então, acreditar, ter fé que tudo vai passar, principalmente pela misericórdia do Pai, é uma forma de exercitar essa fé. Eu não conheço nada que dure para sempre, a não ser a nossa existência, né? A nossa condição de espíritos. Aí é para sempre. Do contrário, absolutamente nada é para sempre. Então, no contexto de uma pessoa, de uma situação onde eu tenho medos, sejam eles quais forem, que situações forem, eu preciso primeiro parar tudo, absolutamente tudo, e dedicar um momento de reflexão. Quando eu digo parar tudo é assim, você tem que dedicar um momento no teu dia para você não pensar em problema, para você refletir, até você vai refletir sobre o problema, mas é diferente quando você pensa no problema focando nele e quando você pensa no problema focando na solução. Porque a maioria das vezes a gente não busca a solução para o problema. A gente fica ruminando o problema. A gente fica repetindo pra gente a situação que nos traz medo, que nos traz angústia, que nos traz insegurança, que nos gera ansiedade. A gente não vai lá focar na solução. É aquele famoso chorar pelo leite derramado. Não resolve. Derramou o leite, você vai limpar o leite. Né? Você vai limpar ali aquela superfície, aquele ambiente. Você não vai ficar lamentando em cima daquele leite que derramou. Então, o nosso leite vai derramar muitas vezes, né? Essa história do não chorar pelo leite derramado é aquela história que tinha de ferver o leite, né? Antigamente, acho que hoje em dia não sei, acho que não faz mais isso, tem leite de caixinha, tem gente que nem toma, nem consome, né, o leite, mas que você colocava o leite para ferver, isso eu lembro muito da minha infância, né? Minha mãe pedia assim, toma conta do leite, ela colocava o leite no fogão, e aí eu tinha que ficar lá olhando pro leite, e quando ele começasse a subir, tinha que desligar, para ele não transbordar, não tornar, não derramar ali no fogão. E aí eu ficava olhando o leite, que gerava já até uma ansiedade, né? E aí 1 minuto de distração, olhava para o lado, distraía com alguma coisa, o leite não só subia como transbordava, derramava e sujava. Acho que vocês também já devem ter vivenciado essa experiência em algum momento, né? Lá atrás, desse leite que derramou. Então, quantas e quantas vezes na vida a gente, por invigilância, deixa o leite derramar? Que são o quê? Os problemas, que são as situações que viram problema por invigilância nossa, por falta de prevenção. Então, a gente precisa ter esse olhar preventivo sobre o que nos acontece. Mas eu só consigo ter esse olhar preventivo se eu estiver vigilante, né? É o orai e vigiai. Então, a gente precisa ter esse olhar atento, né? A atenção plena, o olhar no que está acontecendo agora. E quando você consegue focar mais no seu agora,
a tendência é que você tenha menos medo. Eu digo aquele medo que paralisa, aquele medo que te adoece. Então a gente precisa, identificou que você está com muitos medos, muitas inseguranças, muitas travas, para tudo. Dedica um momento do teu dia e começa a pensar, eu tenho medo de quê? O que está me assustando? A gente tem medo até de coisa boa, a gente tem medo de dar certo, a gente tem medo de progredir, né? Que é o famoso processo de autossabotagem. A gente se sabota, porque se a gente der certo, tem um primeiro passo, né? É o novo, medo do novo, daquilo que a gente não conhece, como eu falei agora há pouco, daquilo que a gente não tem controle. Então, quando a gente vive mais no presente, quando a gente está aqui agora, a gente consegue minimizar o impacto do medo, porque você está mais consciente, porque você está enxergando com mais clareza aquilo que você precisa enxergar. E aí, para você não alimentar, não potencializar e não transformar esse medo em paralisação ou em adoecimento, você precisa também se questionar sobre o que você anda consumindo, né? Que conteúdos? Que a tua vida ela está sendo feita de quê? Os pensamentos, né? Quanto mais pesados, quanto mais negativos, quanto mais confusos, quanto mais a gente consome informações que são nocivas, de violência, de desesperança, mais chance a gente tem de fragilizar e automaticamente sermos pessoas mais inseguras. Sermos pessoas com mais medos. A gente acumula medo na nossa bagagem. Por quê? A minha base, aquilo que me faz nutrir, está totalmente deficiente. Ela está falha, ela está frágil. Então eu não consigo ser uma pessoa segura, porque essa base não está firme. Então eu preciso cuidar da minha base. Então, vigiar aquilo que a gente anda consumindo na vida, de informação, de vivência. A gente está se interessando pelo quê? O que ocupa a maior parte do meu dia? Ainda que alguém fale assim, não, mas o que ocupa a maior parte do meu dia é trabalho, é só responsabilidade, é compromisso, é estresse. Dá um resultado bom? Mesmo que você fale assim, não, mas trabalho é uma coisa boa. Não dizem que o trabalho dignifica o homem? Mas tudo que a gente faz em excesso, sem equilíbrio, vai nos fragilizar. E se você fragilizar, você vai sentir medos. Medos, vários. Porque você vai estar inseguro. Então, é cuidar do conteúdo, repetindo, que a gente consome. Do que está sendo feito, do que estão sendo feitos os nossos dias. Como está a nossa relação com a nossa fé? Isso é individual. Como eu exercito a minha fé? No que eu acredito de verdade? Porque tem aquela da gente acreditar desacreditando. Porque a gente é ainda muito rebelde, né? Nossos espíritos são muito rebeldes. Então a gente acredita desacreditando. Ou a gente confia de forma acomodada, né? Que é aquilo que eu falei agora há pouco, de você não querer fazer a sua parte. E a gente tem um jeito de ter fé muito esquisito, né? Porque quando a gente quer muito uma coisa, a gente considera que só a gente é merecedor dessa coisa. Eu acompanho muitas pessoas que estão em processo de avaliação, de estudar para fazer concurso, né? Concurso público. E aí essas pessoas geralmente falam assim, aquelas que têm uma relação mais estreita com a fé, elas falam assim, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir que aquela vaga é minha, eu mereço aquela vaga. Mas a gente também acredita nisso, ou deixando de fazer a nossa parte, que seria o quê? Estudar, ou ainda que você estude, você se coloca num lugar de merecimento onde você desmerece e desqualifica outras pessoas. Ou seja, você não pode ter a fé no sentido de que você vai fazer uma prece, uma oração, né? Vai rezar, seja lá o nome que você dê, a esse momento, acreditando que Deus tem que te dar aquilo que você acha que é bom para você e que você se coloca num lugar de superioridade. Se Deus é bom e justo, muitos dos que estão pedindo, né, e pedindo fazendo a sua parte, né, com justiça, estudando, também são merecedores.
Tá dando para entender como a gente confunde fé com interesse próprio, com conveniência? Quando a gente faz uma prece pedindo muito por alguma coisa que a gente quer, essa coisa que a gente quer exclui o outro também de poder ter aquilo? Então isso vai depender de muitos fatores que muitas vezes não depende da gente. Eu não estou dizendo que a gente não pode almejar não, tá? A gente pode almejar, a gente pode querer a vaga no concurso, a gente pode e deve, mas a gente tem que ter cuidado com a forma como o nosso pensamento processa esse querer. Porque aí a gente também está fugindo a tudo aquilo que a gente acredita, dependendo da forma como eu estou processando esse meu querer. Tá claro, gente? Então, trabalhar a construção do nosso pensamento também vai nos tirar de um lugar de medo, aquele lugar da insegurança, onde você, na verdade, não quer nem tentar pelo medo de falhar, onde você, na verdade, não quer tentar pelo medo de se frustrar, porque às vezes a coisa vai acontecer, mas não vai acontecer do jeito que você espera. E aí isso me lembra de quê? Uma outra coisa causadora de medo, expectativa. A expectativa que a gente coloca sobre as coisas e sobre as pessoas nos trazem consequências, né? A possibilidade dessa frustração, frustrar a nossa expectativa, nos coloca nessa atmosfera de medo, né? De insegurança, de ansiedade. Por isso que eu falo que as duas estão caminhando juntas, né? O medo e a ansiedade caminham juntos. Exatamente porque um vai causando e gerando o outro, né? O estresse, você vive uma vida muito estressante. Ah, mas essa é a minha vida, não tem como ser diferente. Tem. Sabe por quê? Porque a gente usa muito mal as 24 horas do dia que a gente tem. A gente usa muito mal. Então, se a gente contar que você fica aí, sei lá, de 6 a 8 horas dormindo, quanto que sobra? Ó, eu e a minha dificuldade aqui de conta. Enfim, se você tem aí 16 horas, se você tem 18 horas de um dia, eu tenho certeza, e me incluo nessa certeza, que a gente usa muito mal esse tempo. A gente desperdiça muito mal, desperdiça muito esse tempo, fazendo com que os nossos pensamentos, eles sejam muitas vezes banais, sejam pensamentos que mais nos afetam, na verdade, do que nos elevam, né? De que nos auxiliam. Quantos pensamentos inúteis a gente fica ali alimentando durante um dia? Eles vão vir, mas a gente não precisa alimentar, né? A gente tem que espantar. Então, tudo isso fala que o pensamento, na verdade, se a gente for parar para pensar, como que ele está definindo o meu padrão mental? Padrão mental, ele é construído pelo nosso pensamento. Que tipo de pensamento a gente tem? Que tipo de vibração a gente tem? E aí, esse tipo de pensamento que vai me colocar num lugar de desesperança, num lugar de maledicência, num lugar improdutivo, vai fazer com que eu deixe de investir qualitativamente nas minhas horas e nos meus dias. Qualitativamente. A gente dedica muito menos tempo às coisas que nos fazem bem, às coisas boas, às coisas positivas, do que aquelas coisas que nos adoecem. Isso vale para tudo. O que a gente vê no celular, o que a gente vê na TV, o que a gente conversa com as pessoas. Então, a gente precisa dessa vigilância, a gente precisa de momentos salutares. Outra coisa que eu falo que as pessoas acham assim inalcançável, meditação. Né? Quem consegue, pelo menos, começar o exercício da meditação sem rejeitar a ideia? Eu vou falar para vocês que, sei lá, 90% das pessoas para quem eu falo sobre meditação rejeitam de cara a ideia sem nunca sequer ter tentado. Não, isso não é para mim, não consigo. E olha, meditação é uma das melhores medicações. A meditação é uma medicação para a alma. É o que vai te desacelerar, né? A Anne está falando aqui dos pensamentos que ficam acelerados. Muito. E com os pensamentos acelerados, você acaba ficando com angústia. Você não consegue parar. É o excesso da energia mental. Como que você não vai sentir medo? Medo de tudo que está por vir. Você não consegue organizar. Você tem que organizar as suas ideias.
os seus ideais, os seus planos. Quais são os seus propósitos de vida? Organiza. A gente quer tudo ao mesmo tempo, a gente quer tudo para ontem. E aí não tem como lembrar do imediatismo. O imediatismo causa medo. Que eu quero tudo, ó. E se não acontece naquele tempo, eu tenho medo. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo no tempo que eu estou esperando? Então a gente não consegue considerar que tudo considerando que a gente vai fazer a nossa parte. Mas ainda que a gente não faça, tudo leva o tempo do nosso aprendizado. Tudo leva o tempo do nosso aprendizado. Porque se eu estou num processo inseguro, se eu desenvolvo um medo e esse medo me faz procrastinar a vida, é porque eu ainda não compreendi aquilo que eu preciso para seguir adiante. Porque eu ainda não compreendi a proposta da espiritualidade. Qual é a proposta da espiritualidade? 1, somos espíritos eternos. 2, somos imperfeitos, mas carregamos em nós a centelha divina. Então estamos destinados à perfeição. Somos imperfeitos, mas estamos destinados à perfeição, ao progresso, cada um no seu tempo. Se eu acreditar nisso, se eu me trabalhar para isso, se eu organizar o meu tempo, se eu priorizar o meu tempo para isso, eu vou ter mais confiança em mim, no outro e na vida. Porque eu vou acreditar que eu estou aqui por uma razão e as coisas que eu passo, se vêm de fatores externos, vai me ensinar alguma coisa que eu realmente preciso aprender. E se é algo que eu provoquei, eu preciso passar por aquilo para aprender a minha lição. Então, a fé, ela entra nesse processo do confiar. E sempre quando eu falar em fé, entendam que eu estou partindo do princípio de que estamos fazendo a nossa parte, tá? Hora nenhuma entendam a minha fala em relação à fé como uma fala de que a gente cruza os braços, tá? É partindo do princípio que eu estou fazendo a minha parte, a parte que me cabe. Então, os medos, eles são superados com esse olhar mais atento, com esse olhar mais pacificado e mais confiante. Porque tudo aquilo que a gente teme, tudo aquilo que deixa a gente nervoso, que deixa a gente triste, que deixa a gente para baixo, e aí já não estou falando de contexto de adoecimento, estou falando da tristeza, do medo, que todo mundo tem, né? O contexto de adoecimento já é uma outra história, mas tudo aquilo que a gente teme, tudo aquilo que a gente que estressa a gente, tudo aquilo que entristece a gente, tudo vai passar. Então não faz sentido eu paralisar a minha vida, não faz sentido eu me desesperar por algo que vai passar, por algo que é uma transição na minha vida. E aí de novo entra essa confiança, né? Entra esse melhor, entra a compreensão. Por isso, né, que muitas pessoas falam, eu acredito que toda religião, né, toda crença que é baseada aí no amor, né, que Jesus é o reflexo disso, ele representa o amor. Eu acho que nos faz bem, que é consolador, né? Mas aqui a gente está falando do espiritismo em si, ele nos traz tanto conforto, tanto consolo, por essa característica de entendermos como muitas coisas se processam, né? Através do entendimento que a gente tem, a gente pode buscar esse conforto. Se eu acredito na misericórdia de Deus, por exemplo, né, na misericórdia do nosso Pai, por que eu vou temer tanto? E aí, quando entra o medo em nós mesmos, aí o buraco fica mais embaixo, né? Aí a coisa fica mais difícil, por quê? Se eu tenho medo de mim mesma, é porque está me faltando autoconhecimento. E às vezes eu me conheço tão bem, que aí por isso mesmo eu sinto medo de mim. Aí é a hora de eu pensar o quê? Calma. Eu sou imperfeita sim, mas eu quero buscar o melhor. A não ser que a sua escolha seja pelo pior, você também pode fazer isso, né? É o livre-arbítrio. Vai ter consequências, claro. Toda escolha que a gente faz tem consequências. Mas desde que você sinta o medo, você identifique as suas imperfeições, mas você acredite que você está buscando o melhor,
tentando ter atitudes melhores, tentando ser um pouco melhor a cada dia a gente tentar ser um pouquinho melhor, melhor que quem? Todos os dias. Eu tenho que ser um pouco melhor do que quem? Alguém pode me dizer? Essa também tá fácil. Todos os dias eu tenho que ser um pouco melhor que o meu vizinho? Todos os dias eu tenho que ser um pouco melhor que o meu colega de trabalho? Todos os dias eu tenho que ser um pouco melhor que o meu irmão? Eu tô perguntando, não tô afirmando não, hein? Lília respondeu de pronto, né? Nós mesmos. Todos os dias eu tenho que ser um pouco melhor que eu mesma. Aí você vai falar assim, ué, Bruno, um pouco, não muito? Não muito porque a gente não consegue muito, né? Não tá na nossa condição. Eu acho que a gente tem que trabalhar dentro de uma realidade, mas se for um pouco consistente, um pouco confiante, esse pouco vai representar tanto na nossa trajetória, no nosso processo evolutivo. Então não adianta, e a gente às vezes quer ser melhor que o outro. A gente sabe que não deve, porque não é essa a fórmula. Mas a gente está sempre rivalizando com alguém. Como eu falei lá no início, a gente está sempre se comparando com alguém. A gente está sempre querendo estar num lugar que não é o nosso, sem aproveitar, sem desfrutar do lugar que a gente conquista. A gente mal conseguiu chegar num estágio da nossa vida, você nem consegue ficar feliz por isso, você já está almejando um outro maior. Só que se nós não soubermos viver o hoje, aquilo que temos nesse momento, nós não vamos conseguir dar um próximo passo consistente. A gente vai cair naquela armadilha dos eternos insatisfeitos. Sabe aquelas pessoas que elas vão conquistando, elas vão seguindo adiante, mas elas nunca estão felizes, nunca estão satisfeitas? Não entre nesse lugar, que é um lugar triste, é um lugar onde você não consegue apreciar a simplicidade, a beleza da simplicidade das suas conquistas, de cada amanhecer, porque você quer estar sempre no outro lugar. A Lília está falando, difícil, é muito difícil, mas não é impossível. Não, impossível de jeito nenhum. A gente, na verdade, Lília, a gente está caminhando para isso. É o nosso grande objetivo, né? Hoje, a gente está dando passos menores para conquistar coisas muito maiores. O problema é que a gente quer dar passos grandes sem estar pronto. Então a gente tem que enxergar com o máximo de realidade possível. Se a gente não encarar realidade, é diferente de pessimismo, né? Então, um pensamento realista é falar assim, bom, qual é a minha condição? Qual o tamanho do passo que eu posso dar? Mas aí no meu imediatismo, né, na minha ansiedade, às vezes até na minha arrogância, eu quero dar um passo, eu quero dar um salto muito grande. Só que eu não estou pronta para dar esse salto. Então eu vou me organizar, eu vou me fortalecer para dar um passo pequenininho, mas é um passo adiante. Porque às vezes esse passão maior, esse salto que a gente quer dar sem estar preparado, faz a gente, cair. E nessa de cair, você vai estagnar, você vai levar mais tempo. Então é melhor que você trabalhe no seu pequenininho ali, no dia a dia, porque são tantas demandas, são tantos pratinhos para equilibrar, né? Nós somos equilibristas da vida, são tantos pratinhos para equilibrar. A gente tem que equilibrar a nossa relação com a gente. Só essa daí já exige muito da gente. Já nos rouba muita energia, já nos tira muito tempo, porque a gente tem dificuldade. A gente não quer, na verdade, se encarar. A gente quer se relacionar com todo mundo, menos com a gente. Então, esse é um pratinho que a gente equilibra. Aí, diante disso, você tem que equilibrar o pratinho de se relacionar com o outro. Que também é um grande desafio, né? A convivência, o relacionamento com as minhas imperfeições, aí junta com as imperfeições do outro, o meu querer com o querer do outro, a minha conveniência com a conveniência do outro. Aí junta que nós estamos numa experiência, somos espíritos, numa experiência material. Equilibrar o pratinho de conseguir achar o meio termo entre viver na vida material sem ser materialista. É um outro pratinho difícil da gente equilibrar. Aí a gente tem que equilibrar esse pratinho da nossa consciência espiritual, né? Que é trabalhar essa nossa fé. Então são muitas questões. Eu citei 4. Dentre essas 4, né? A gente já tem coisa muito grande para trabalhar, muito intensa, que nos exige muito.
e que se a gente não distribuir bem a nossa rotina, se a gente não tiver um aproveitamento qualitativo dos nossos dias, a gente não vai conseguir. Então é importante a gente entender que muitos dos nossos medos, das nossas construções equivocadas e até mesmo dos nossos adoecimentos físicos e mentais são causados por nós, por essa ilusão da gente achar que tem que dar conta de tudo, que a gente vai fazer tudo, que a gente vai dar um passo muito grande. Se a gente for devagarzinho, no famoso devagar e sempre, a gente vai conseguir ter constância. E na constância nós vamos encontrar a nossa estabilidade. E é um pouquinho de tudo que a gente vai direcionando. Se a gente perceber que está muito fragilizado, é muito bom você buscar o recurso da prece, mas entendendo que talvez você precise de mais alguma coisa. Que você precisa de uma ajuda profissional, que você precisa conversar com alguém, que você confie, que você precisa desabafar, que você precisa se abrir para novas possibilidades, que você precisa enxergar por outros ângulos. Então são várias ações que na urgência, que no desespero que o medo nos traz, na insegurança, a gente não consegue enxergar, a gente fica focado só naquela situação que tememos. Só naquela situação que nos desestabiliza. Então é fundamental que nós sejamos atentos àquilo que de fato vai nos alimentar positivamente, que vai nos fortalecer. A desatenção com a vida de um modo geral, com tudo aquilo que são aquelas distrações que nada mais são do que essa procrastinação, Como eu tenho medo de encarar aquilo que eu preciso encarar, eu vou buscando outras coisas, eu vou adiando tudo. E aí eu posso adiar desde as minhas tarefas do dia a dia, arrumar uma gaveta, pegar um livro para estudar, até mesmo a vida, coisas maiores, planos maiores, que dá trabalho, dá um certo trabalho. E aí a gente tem aqui a preguiça. Então todas essas situações, que a gente busca, a nossa impaciência. A impaciência também é geradora de medo, porque tem a ver com essa urgência, tem a ver com esse imediatismo. Então, todas essas análises, essas avaliações, elas precisam ser feitas constantemente. Não é para pensar hoje e amanhã esquecer, deixar de lado. A gente precisa pensar constantemente, dia após dia. Obviamente, gente, quando eu falo pensar constantemente, não é aquele pensamento ruminante que não deixa a gente dormir, não. É você eleger realmente momentos do teu dia para ter um olhar reflexivo, Pode ser a hora do banho, mas aí falando em banho, não sei se é tão legal o banho, porque a gente pode esquecer da vida, gastar água, e o planeta está precisando do nosso auxílio também. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente tem que escolher momentos que são importantes para a gente refletir com paz. Não é refletir com medo, pensando no problema. Antes de você fazer uma reflexão, aí de novo a associação da superação do medo com a fé. Que é o quê? Faz uma prece antes de você começar a pensar sobre os seus problemas ou focar na solução para os seus problemas, faz uma prece, pede auxílio, ele vem. Cada um vai ter uma forma de funcionar, uns vai ser com uma musiquinha, outros vai ser no silêncio, outros vai ser no escuro, outros vai ser no meio da natureza. Cada um tem que descobrir a sua forma de funcionar. A sua forma de encontrar o equilíbrio, a sua forma, o meio mais fácil externo, por exemplo, o meio material de você conseguir acessar o seu interno, que a gente ainda não está também naquele nível de poder, eu vou entrar em estado meditativo no meio de um tumulto, no meio de música alta, no meio da multidão. Mas cada um, dentro da sua característica, dentro da sua tendência, que busque o seu momento, aquilo que vai fazer você ter mais facilidade para entrar em contato consigo mesma. A superação do medo, ela está nisso, em você entender o que te assusta, o que te fragiliza. Você entender que aquilo ali vai passar e que se você não conseguiu encarar ainda é porque não é o teu momento. Relaxar. Olha que dificuldade, hoje em dia a gente tem de relaxar. Quantas pessoas acabam adquirindo tensões, musculares mesmo, porque elas estão o tempo todo em alerta. Estão sempre com a mente cansada, porque não relaxam.
se aquilo ali que você está temendo, ou se aquele problema ainda não apareceu a solução, que outro remédio você tem? A não ser relaxar, esperar. E obviamente, eu sei que existem problemas e problemas, existem coisas mais graves, mas de um modo geral, se você não está enxergando a solução, ela não vai aparecer num passe de mágica. Aí entra a questão da resignação, entra a própria questão da resiliência. Tudo isso é andar em paralelo com a fé. É a aceitação. Algumas coisas, na verdade, não dependem da gente, algumas coisas não vão mudar só porque a gente quer. E essa aceitação também nos pacifica, porque tira a gente daquele lugar de que aquilo tem que ser diferente, de que a gente só vai ser feliz se aquilo for diferente, do jeito que a gente almeja, do jeito que a gente espera. As coisas vão acontecer e vão nos ensinar, ponto. E aí pode ter um desdobramento satisfatório, nos gerar felicidade, e pode ter um desdobramento que vai nos gerar frustração, tristeza, mas que vai nos gerar aprendizado. Então a gente precisa pacificar a nossa alma. A alma que teme, né? A mente que teme é uma mente que está se sentindo atormentada pelos pensamentos, pelos problemas, pelos acontecimentos ao nosso redor, pela nossa sensação de incapacidade de lidar com os problemas. Então nós precisamos entender que não estamos aqui à toa. Ninguém foi jogado aqui, né? Ninguém tá aqui. Nossa, nosso tempo acabou, gente, tá vendo? Me empolguei. Que ninguém tá aqui por acaso. Ninguém tá aqui porque veio por engano. A gente tem um propósito e a gente tem que confiar nisso. E quando a gente não souber o que fazer, para, se ouve, se questiona. E aí, na hora que você chegar a uma conclusão ruim, uma conclusão difícil, na mesma hora você vai lá para outra conclusão. Tudo passa, isso vai passar. Então é muito importante que a gente saiba que o medo ele vai ser superado de acordo com o procedimento individual. Cada um precisa encontrar aquilo que de fato lhe traz essa insegurança. Sem a gente descobrir como a gente funciona e o que nos amedronta, a gente não vai solucionar o medo. A gente fica buscando fora, a gente fica buscando soluções em coisas externas, quando na verdade você pode estar no meio do caos. Se você tiver confiança em você, de que você pode atravessar esse caos, cada um da sua forma, isso vai te tranquilizar. Então, o medo não necessariamente está associado a uma situação. E a relação com a fé, não aquela fé ilusória, né? A fé que cada um tem condição de desenvolver, de vivenciar, de compreender e que vai nos auxiliar neste processo, né? Que não vai ser uma mágica, ela vai aos poucos. O papel da fé é nos fortalecer, é nos pacificar, é nos trazer amparo e confiança. E a gente não precisa esperar que alguém traga isso pra gente, a gente só vai encontrar isso em nós mesmos. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu? A gente passou aí um pouquinho do tempo. A gente acaba se empolgando, mas basicamente o entendimento é esse. A gente precisa ter autoconhecimento. Tudo vai cair no autoconhecimento. Tudo vai cair nessa pacificação que a gente precisa buscar, que é sair do caos da rotina, que é aquele momentinho de ficar tranquilo, de refletir. E mais uma vez, tenham uma divisão qualitativa do tempo. Essa coisa de atropelar tudo e viver, né, querer ter muito tempo, mas na verdade a gente não saber o que fazer com esse tempo de forma útil, isso traz essa sensação de insegurança, né, sensação de desperdício, e isso nos amedronta muito. Tá? Então que todos vocês tenham um ótimo final de semana, uma ótima noite. Muito obrigada pela participação, pela atenção de vocês. Né? Eu espero estar aqui mais vezes para a gente fazer essa troca. Rosilda está falando, a fé nos fortalece, a expectativa nos decepciona. Exatamente, exatamente. Então é esperar menos, né, conforme a nossa conveniência, e confiar mais naquilo que está sendo preparado para a gente. E no meio do caminho a gente vai agindo. A gente confia, mas age também. E aí agora, para a gente encerrar, né, que a gente entre aí nessa mesma sintonia que a gente se encontra aqui. Obrigada, gente. Obrigada mesmo por esse carinho de vocês.
que neste momento de muita reflexão, neste momento de troca, dessas vibrações amigas, todas em busca de entendimento, de fortalecimento dessa fé, com esse sentimento de saciedade, que possamos, de hoje para frente, estimular cada vez mais em nós a prática do autoconhecimento, que saibamos viver o agora com o máximo de aproveitamento de tudo aquilo que podemos obter, e que o futuro seja um sentimento de esperança e não de vivência e não de permanência. Que saibamos o poder que o agora tem em nossa mente, em nosso espírito, que tenhamos a coragem necessária de viver esta encarnação, esta experiência, conforme todo o nosso aprendizado, conforme todo o entendimento sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E que tenhamos coragem, principalmente, de todos os dias termos Jesus como nosso modelo e guia. E que Ele seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza nos momentos mais difíceis. E que saibamos que tudo passa, tanto para aliviarmos o nosso sofrimento, quanto para desfrutarmos de forma saudável dos momentos de alegria, dos momentos de felicidade e realização. Que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos paz em nossos espíritos e possamos transmitir toda esta paz que desfrutamos neste momento a todos aqueles que estiverem perto de nós, a todos aqueles que o nosso pensamento e o nosso sentimento puder alcançar. Agradecidos, humildes, encerramos este momento de fé e reflexão. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez, fiquem com Deus e espero que até muito breve. Um beijo carinhoso. Espera aí que eu vou concluir aqui, gente.